A paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus vivo, o nosso Jesus poderoso, maravilhoso, amado e fiel, que cura, que liberta, que transforma, que salva, que escreve o nome no livro da vida, que batiza com o Espírito Santo e leva para o céu de glórias, através da sua morte e cruz, para que o aceita como único e suficiente Salvador das suas vidas. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor, hoje, sempre e eternamente, abalando os sistemas que mantinham as pessoas pequenas. O mundo está cheio de sistemas. Os sistemas, eles estão em todas as camadas da sociedade, todos os segmentos da terra. Desde de Adão, sistemas foram criados, foram mantidos por alguns períodos, mas foram destruídos e lançados fora e não se levantaram mais. Todo sistema criado, ele é destruído. Todo sistema criado, ele é lançado fora. Porque nenhum sistema que age de uma forma inadequada e negativa, ele prevalece. Todo sistema negativo criado, ele é destruído, ele não se levanta mais. Ele é apagado, ele é esquecido na história. E pessoas, indivíduos, se levantam e destroem tais sistemas. Porque o sistema é uma reunião, um colúnio de pessoas que se reúnem para serem complacentes um com o outro e levando para uma forma negativa, destruidora. Existem sistemas que vêm para ajudar, mas sistemas que são negativos. E todo sistema negativo, ele cria facilitadores, asseclas, quando é para o lado político, possuidores do errado, pessoas que se mantêm no errado para estar abaixo do sistema, porque nesse sistema que ele está inserido, ele está sendo beneficiado de uma forma errada, e eles buscam se manter e aplicar em todo o globo terra tal sistema. E o mundo, ele é feito de sistemas. E os sistemas negativos, eles duram períodos, às vezes anos, mas eles caem. Eles são abatidos e destruídos. E Deus abençoa e prepara pessoas na terra, os qualifica. Deus dá potencial a essas pessoas, para essas pessoas destruírem esses sistemas que mantinham as pessoas pequenas, que não trazia crescimento para as pessoas e trazia destruição em massa. Pessoas quebram sistemas que antes achavam que era permanente, mas não fazem isso pelo uso da sua própria força. Fazem isso quando serve a Deus, através do poder de Deus na sua vida, porque é Deus quem pode tudo e nós não podemos nada se Deus não nos abençoar e não agir por nós. E em segundo lugar, através do foco da busca sobre o conhecimento e trazer sabedoria e entendimento e o estudo sobre tal sistema, sobre aquele modelo inadequado e errado que é aplicado, que busca a minimizar pessoas, a abater pessoas, a destruir vidas, a lançar pessoas fora de um caminho que as pessoas devem andar. Sistemas são destruídos e eles não se levantam mais. Todo sistema negativo. O sistema negativo que está inserido no mundo, o seu objetivo é abençoar as elites que estão em conclave com esse sistema, as elites que fazem parte de tal sistema. E essas elites, entre aspas, no sistema que está vivendo, damos o nome de elites porque eles são as lideranças de tal sistema. Eles estão em posições de privilégio de tal sistema. E ele reúne pessoas e pagam pessoas para aderir aos seus sistemas e através de aderir a esse sistema opressor, destrutivo e sistema que leva à destruição em massa de pessoas, de comunidades, de segmentos, de países, de continentes e do mundo. Pessoas estão coaguladas com esse sistema errado, com esse sistema negativo, que mantém as pessoas pequenas, que não traz avanço da vida das famílias, das pessoas, que não abençoa, não edifica, não traz nenhum resultado.
As elites desses sistemas serão lançadas fora, serão abatidas e não se levantarão mais. E aqueles que andam em conjunto, em acordo, estão afinados com esse sistema, estão em alinhamento com as lideranças elites do sistema e com o próprio sistema, também cairão e não mais se levantarão. E através de indivíduos que Deus abençoa na terra, que Deus usa para derrubar sistemas, através da ação de Deus na vida de pessoas, indivíduos procurarão saber tudo o que envolve sistemas. Esses sistemas cairão através, em primeiro lugar, do poder de Deus e através de uma pessoa que já sendo utilizada por Deus para derrubar tal sistema. Essa pessoa estudará todo o sistema e ela ficará em foco com esse sistema, que aparentemente parece bom, mas ele é destrutivo e traz destruição. Moisés destruiu o sistema opressor e escravo do Egito. Moisés, judeu, a sua irmã Miriam o colocou no rio Nilo e a filha de Faraó o encontra ainda criança em um cesto. Ele é levado para o Egito e é criado no estilo de vida do Egito. O estilo de vida egípcio estava na vida de Moisés. Moisés foi criado nos domínios do Faraó. Ele aprendeu, ele estudou, a cultura egípcia estava em Moisés. Mas Deus tinha algo grandioso com Moisés. E quando Deus tem algo grandioso com um indivíduo, ninguém pode pedir. Moisés era um homem que Deus iria usar para libertar o povo hebreu de 430 anos de escravidão no Egito. A mão poderosa de Deus foi que tirou quase 2 milhões de hebreus lá dos domínios do Egito. Mas Deus usou Moisés para derrubar o sistema egípcio. Um homem que foi criado na casa do Faraó. Ele viveu, ele foi criado, ele foi tido como um filho do Faraó, porque a filha do Faraó o criou. Ele era um príncipe egípcio, mas a sua essência, o seu coração, a sua pessoa, e onde ele nasceu, ele era hebreu, ele era um estrangeiro, vivendo em um país que não era o seu país, que não tinha a cultura do seu país, que não tinha a visão de mundo do seu país, que não servia ao Deus do seu país. E Deus usa Moisés para derrubar o sistema do Egito. E o sistema do Egito, ele caiu. A dinastia do faraó da época não se levantou. O filho do faraó morreu, porque Deus lançou pragas no Egito. E Moisés, através da mão poderosa de Deus, tira o povo do Egito com a mão forte de Deus. E Moisés tira o povo, 2 milhões de pessoas, através do poder de Deus. E o sistema que se achava inabalável do Egito é abalado e é destruído através do poder de Deus, que usou um homem, um hebreu, um estrangeiro, que foi criado na cultura, no estilo de vida egípcio, educado no egípcio, com a visão egípcia, Moisés. Ele tem um encontro com Deus. E Moisés destrói todo o sistema egípcio. Ele quebra o sistema egípcio, porque Deus era com ele. E o povo, 2 milhões de hebreus, o povo judeu, o povo israelita, é libertado de 430 anos de escravidão no egípcio. Moisés escreveu os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. As tábuas da lei, Deus deu a Moisés. Moisés era um homem que tinha intimidade com Deus, que conversava com Deus. E Moisés foi o maior estadista da história. Um homem que Deus usou para quebrar o sistema do Egito, de acordo com o tema que eu estou trazendo aqui no vídeo. José confunde também o Egito. José é um homem, o filho de Raquel, uma mulher estéril, filho de Jacó. Seus irmãos o vendem por inveja. Ele é vendido como escravo para o Egito. Os irmãos perseguem, vendem ele. Ele passa por muitas fases na vida, até chegar aos domínios do faraó. Antes, lá no passado, Deus revela o seu futuro a ele, conta para os seus irmãos os sonhos. Seus irmãos por inveja vendem ele. E ele chega lá nos domínios do egípcio, um ambiente totalmente diferente da sua criação, da sua cultura, um ambiente que não acreditava no seu Deus, porque Deus é único,
nosso Deus poderoso, Pai santo e eterno, Pai nosso Salvador Jesus Cristo. Eles não acreditavam. E Deus usa José para abençoar o Egito na época da fome. Gênesis 47. Ele usa José. José, através do poder de Deus na sua vida, resolve todo o problema do Egito naquela época. Resolve o problema das nações vizinhas, dos povos vizinhos e também de Israel. Moisés, ele quebra, assim como Moisés quebra no futuro o sistema do egípcio, no passado José quebrou, porque Deus era na vida de José. E o faraó dá um anel a José. E ele se torna governador do Egito. Eu sempre digo, ele não foi dono do Egito porque ele não era egípcio. Ele era um hebreu vivendo no Egito. E depois do tempo passa, os seus irmãos que o venderam chegam no Egito. Eles estavam esfomeados porque sua terra estava com fome. E José olha para ele e diz, não foram vós que me trouxeram para cá, mas Deus que me trouxe. José perdoa seus irmãos. E José mata a fome dos seus irmãos e resolve o problema da fome do Egito, de Israel e das nações vizinhas. José quebra todo o sistema egípcio e se torna um governador, porque Deus levanta homens na terra para Deus usar, para Deus fazer todo o seu propósito na terra, para abençoar a terra através da vida. Sua ação contra o sistema é um convite para que outros lhe acompanhem e se elevem e busquem aprender e estudar tal sistema para destruir tal sistema que existe. Sistema opressor negativo de destruição, que mantém as pessoas pequenas, que fazem com que as pessoas não se movimentem, mas vivam estacionados, travados, parados. Sistemas que têm elites que querem concentrar o seu poder sobre a vida das famílias na terra, que se está sobrepor essas famílias, que vem com a falsa narrativa, uma narrativa mentirosa, usando muitas vezes a mídia que está em conluio com tal sistema negativo e destruidor. E esses sistemas, ele durarão um pouco de tempo, um pouco de período, ou de alguns anos, mas eles serão destruídos e não mais se levantarão. Muitos ditadores que existiram, ele teve o seu período, mas eles foram destruídos. Eles não mais se levantaram. Mao Tse-tung, chinês, que matou milhões de cristãos, bilhões de chineses, quase 100 milhões na Revolução Chinesa. A Revolução Chinesa, entre os anos 30 até 60, matou milhões de chineses. Kim Jong-il, não Kim Jong-un, o atual ditador da Coreia do Norte, mas Kim Jong-il matou de fome, através do seu sistema opressor, milhões de norte-coreanos. Mussolini, o italiano, matou milhões, não só de italianos, mas pessoas de outras nações, através do seu sistema ditatorial. Lenin, Stalin na Revolução Russa. O comunismo foi a revolução que matou mais pessoas, de mais de 100 milhões na história. O comunismo matou mais do que o nazismo, por causa do seu sistema opressor. Lenin morreu e não se levantou mais. O comunismo existe, mas ele está em fragmento. Stalin morreu e não se levantou mais. O que Stalin aplicou existe, pessoas aderem, mas está em fragmento. Hitler matou 6 milhões de judeus e por causa da sua ação negativa, do seu sistema negativo, 50 milhões de pessoas foram mortas na Segunda Guerra Mundial. Hitler morreu. E o nazismo, existem pessoas que aderem, mas está fragmentado. Porque a má ideia, a falsa ideia, pessoas seguem, mas se fragmentam. E aqueles que criaram são destruídos. Eles vivem um pouco período de tempo e não mais se levantam. Porque Deus usa pessoas para destruir sistemas na Terra. Pessoas que vêm para derrubar o sistema. Elas criam uma mente fortalecida e eles estão submetidos com o objetivo para destruir tais sistemas que vêm para destruir famílias e deixar as pessoas pequenas, as pessoas não seguirem a sua vida, não crescerem, não desenvolverem, não se levantarem contra o seu sistema opressor. E quando alguém se levanta com a ideia e um planejamento
para derrubar um sistema e destruir um sistema opressor que veio para destruir o mundo, que opera na mentira, mas se mostra como verdade. Sistemas opressores se mostram como verdade, como soluções para os problemas da Terra. Mas logo à vista será mostrado que aquilo é um sistema enganoso, é um sistema de autodestruição da família, da sociedade. E pessoas se levantarão para derrubar tais sistemas. E aqueles que estarão observando essas pessoas que vêm com o objetivo para derrubar tais sistemas ficarão abalados, ficarão tristes, abatidos e muitas vezes enfraquecidos, porque baixarão as suas armas e aqueles que levantarão as suas armas contra uma pessoa que está lutando contra o sistema, a sua vida ela é curta, não vai ter longanimidade a sua ação e a forma como age, porque uma pessoa que está com a mente fortalecida, submetida com o objetivo para derrubar e destruir um sistema, uma pessoa que confia em Deus, que serve a Deus, essa pessoa tem um objetivo para destruir um sistema. Pessoas com a mente submetida, fortalecida, com o objetivo para derrubar e destruir um sistema, traz abalo naquele sistema que ele está em foco para abalar, para destruir, onde ele não mais se levantará mais. Essas pessoas trarão uma atmosfera de entusiasmo para aqueles que compartilham da mesma visão, que não são de acordo sobre tal sistema, que aplica e vive de uma narrativa mentirosa e errada com o objetivo de destruir, parar pessoas, diminuir pessoas, mas as suas elites viverem por cima. Isso faz parte de sistemas do mundo. Esses sistemas estão em muitas áreas. Na área política, na área religiosa, na área empresarial, na área do comércio, em muitas áreas, esses sistemas, eles estão inseridos por pessoas que não agem com verdade, mas agem para oprimir, para diluir um indivíduo, para acabar com vida, destruir vidas, oprimir pessoas, abater pessoas, para que o seu desejo pessoal ou particular ou pessoal contra alguém seja estabelecido, com o desejo que alguém não cresça, mas fica por baixo, não, sempre com um pensamento de uma pessoa diminutiva e que acha que não tem a decisão e o poder humano de buscar crescer e melhorar, porque tal pessoa está envolvida em um sistema opressor, uma narrativa mentirosa que quer abalar a vida de alguém, que quer travar alguém, parar alguém, através de palavras ditas, através de regras, de regimes e de ações que vêm de um sistema opressor, criado por homens e homens que estão em conjunto com a mesma visão negativa, o mesmo pensamento negativo, com intenção destruidora sobre um alguém, de uma forma pessoal, uma família, sobre um comércio, sobre a parte religiosa, sobre a indústria, sobre a política, com o objetivo de destruir, trazer divisão e não abençoar, edificar e fazer com que tal segmento cresça, desenvolva, avance. Não só as pessoas que estão ali inseridos, os membros, os trabalhadores, as pessoas que fazem parte de algo que é benéfico, que é bom para as suas vidas. Então essas pessoas se levantam em segmentos que não têm a mesma visão dessas pessoas, mas elas tentam contaminar os demais para trazer uma visão negativa, mas não uma visão certa e correta de abençoar a vida, as pessoas, famílias, mas uma mentalidade negativa, errante, para destruir alguém, parar alguém, travar alguém, fazer com que alguém não cresça, o ambiente não cresça, aquilo que se vive, que se insere não cresça, porque faz parte. As elites e tais sistemas buscarão tentar e conter pessoas, como eu falei, que até Deus levantou para derrubar tais sistemas, mas não conseguirão. Eles tentarão até copiar, clonar o modelo de ação de tais pessoas que se levantam para derrubar tais sistemas, para trazer a verdade, que aquilo é um sistema mentiroso, destruidor, que tem como objetivo destruir um país, uma sociedade, fazer com que as pessoas não cresçam, mas se sintam pequenas. Então, essas pessoas que têm uma mente submetida com o foco, um objetivo, para derrubar tal sistema, elas abalarão as estruturas de tal sistemas. Porque não apenas ela, que é posicionada como uma liderança,
que vai trazer um planejamento para mostrar a verdade sobre aquele sistema. Então, quando essa pessoa ela aparece, ela traz a verdade em conteúdos que ela vai aprender e buscar sobre tal sistema e com magia criar um planejamento para que tal sistema seja derrubado. O caminho até derrubar tal sistema e mostrar a verdade e desatar tudo o que está amarrado no quesito de verdade sobre o sistema, desatar, destruir algo que foi feito, que foi fechado, clonado, através de uma ação do sistema. Porque o sistema vai clonar aquelas pessoas que estão se levantando em verdade e em corretismo contra eles. Eles vão se levantar contra tais pessoas. Eles vão copiar suas maneiras. Eles vão imitar as pessoas. Mas não conseguirão, porque será uma cópia falsa. Será um movimento falso, mas não um movimento verdadeiro. As pessoas que estarão de fora, que estarão observando esse travamento de forças humanas sobre um querer derrubar o sistema e o sistema querer se manter no sistema para diminuir pessoas, destruir países, famílias e lugares, as pessoas entenderão e compreenderão onde está a verdade, porque as ações verdadeiras é o que prevalece. As ações erradas, elas são abatidas, destruídas. E aqueles que estão sobre o falso sistema aplicado na sociedade e nos segmentos da vida, como eu mencionei aqui, serão abalados, serão abatidos e não mais se levantarão. Porque até próprios membros que fazem parte do seu sistema abrirão os olhos e entenderão, trazem uma compreensão para si próprio que não valeu a pena passar aquele período sobre aquele sistema, sairão do sistema, se revoltarão e se levantarão contra o falso sistema que operava através do engano, através do querer e da vontade de um homem, de um grupo, que queria que uma pessoa não agem com barulho, um falso barulho. Eles achavam que era preciso um barulho para mudar todo o valor de uma sociedade que vem em evidência e em verdade através de um falso sistema. Eles confiam nos volumes daquilo que eles falam, daquilo que eles projetam. Eles trazem uma precisão falsa sobre aquilo que eles estão à frente, como fosse preciso, na verdade, é destruidor. E eles agem precisamente através de um volume de falsas informações para iludir a sociedade e manter as pessoas pequenas, as pessoas não crescerem, não saírem dos seus lugares para buscar o melhor para si. Eles não entendem o verdadeiro fundamento do poder humano que vem um indivíduo servir a Deus, amar a Deus, ser obediente a Deus, fazer a vontade de Deus. Porque Deus o abençoará aqui na terra e depois, no final da sua vida, Deus o levará para o céu de glórias. Essa é a maior riqueza da vida de um indivíduo, é servir a Deus na terra e depois eternamente morar no céu. As pessoas que estão em falsos sistemas aplicados, muitos não entendem isso. Até no meio religioso, pessoas que conhecem a verdade bíblica, criam sistemas para que venha ser o bel prazer de tais lideranças, onde o povo que faz parte também dali, do ambiente de pessoas que servem a Deus, são oprimidos por um sistema que escolhe elitizar pessoas que estão coaguladas em vivência sobre tais sistemas. Isso é muito interessante falar isso aqui, porque Deus ama a todos por igual. Deus trabalha diferente em cada vida. E existem pessoas que Deus quer abençoar, mas tem pessoas que querem manter aquelas pessoas pequenas. Mas o que Deus tem na vida de alguém, seja qual área, em qual quadrado que Deus quer colocar, a forma como Deus quer trabalhar, ninguém vai impedir. Deus é um Deus de verdade. Não adianta alguém ser o que ele não é. Não adianta alguém buscar ser o que nunca foi. Não adianta alguém ser colocado numa posição que não é a dela. Deus trabalha diferente em cada vida na terra, como no reino dos céus também. Mas na terra, as pessoas criam sistemas em todas as áreas da vida. E no meio religioso também não é diferente. Mas o que Deus tem na vida de alguém,
Deus vai cumprir. Ele abalará e destruirá qualquer sistema não verdadeiro, certo, mas negativo, que vem para diminuir alguém. Agem com barulho e eles presumem que o volume do seu barulho, da sua falsa narrativa, é um poder que lhe garantirá a permanência na posição errada que ele está, que não foi devida e dada à sua pessoa. Eles têm essa presunção que não é verdadeira. Eles não sabem que o verdadeiro poder humano, do ser humano, vem através de servir a Deus, fazer toda a vontade de Deus. Deus guiará todo o seu servo na terra no caminho que se deve andar, que Deus quer, o ambiente, o lugar, a posição que ele esteja. E não venha a se manter sob sistemas que venham oprimir pessoas, abater pessoas, fazerem as pessoas se sentirem pequenas, diminutivas. Também no sistema, em outras áreas, indústria, comércio, não apenas o religioso, na política, pessoas criam narrativas falsas e vivem de uma forma gritante, confiando nos seus volumes de falsa narrativa, volumes de uma mídia falsa, mentirosa sobre a sua pessoa, que são entregados na sociedade, não polarizados, mas entregados falsamente, onde demais pessoas criarão dúvidas se aquilo é verdade ou é mentira. Porque onde não tem verdade se cria dúvidas. Eles acham que o seu volume de narrativas falsas, de poder falso, que irá espalhar sobre os ambientes que eles estão, sobre a concentração de poder que ele está inserido, que ele está como líder, ou faz parte de uma das lideranças, ou está em conluio com as lideranças. Eles acham que a sua falsa narrativa, a sua falsa ação vai mantê-los lá. Eles serão lançados fora. Eles serão abatidos e envergonhados e não mais se levantarão. Porque todo sistema falso que opera com a forma negativa e a mentira, ele não prevalece. Ele dura um certo período de tempo, mas ele é destruído. Todo sistema político errado, ele é destruído. Eu não falo de perfeição, porque é perfeito só os céus. Mas aqui na terra, existe algo que tem pelo menos um pouquinho de ação melhor, por mais defeito que tem do que outros. Mas os sistemas que vivem errantemente, permanecendo no erro, constantemente, serão destruídos. Não falo de perfeição. Falo de alguém e grupos que buscam estar no erro, consequentemente, a todo custo, a destruir vidas, a bater pessoas, a fazer as pessoas se sentirem pequenas, a destruir as famílias, um país, um ambiente, a sociedade. E todos os ambientes que as pessoas estão envolvidas, onde elas agem, quando a verdade vier, lhe ignorarão, se afastarão, e os seus nomes serão difamados. A Bíblia aqui, a santa e poderosa palavra do nosso Deus vivo, Pai nosso Salvador Jesus Cristo, que o seu sangue carmesim nos lavou dos nossos pecados, para que o aceita como único e suficiente Salvador das suas vidas. Tem o direito de morar no céu de glórias eternamente. Ver Deus face a face na beleza da sua santidade. A palavra de Deus, no capítulo 11 de Gênesis, mostra a primeira manifestação de um sistema mudando sobre fazer a torre de Babel. Vamos ler capítulo 11 de Gênesis, verso 1, primeiro diz assim: Era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-lemos. Bem, e foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemo-nos uma cidade e a torre cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua, e o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles tentarem fazer. 7. Eia, descemos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. 8. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. 9. Pois o chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra. Dali
os espalhou o Senhor sobre toda a face, toda a terra. Eu falo português, sou brasileiro. O inglês fala o inglês britânico. O americano fala o inglês americano. Os Estados Unidos foi um país criado pelos puritanos, pelos judeus saíram daqui. Espanha fala espanhol, Itália italiano, judeu, a língua judaica, o hebraico, o aramaico. E vários países dessa terra falam as suas línguas. Porque lá na Torre de Babel, quando o primeiro movimento, o sistema mudando, se levantou, Deus os abateu. Deus confundiu a língua deles. E eles pararam de fazer a torre. Torre que é maior do que as torres do Egito, estava sendo maior até na sua construção, segundo as suas metragens. Todo o sistema mudando que se levantar, Deus abaterá no tempo dele, na vontade dele, do querer dele. Aqui, homem nenhum agiu. Deus agiu sozinho. Haverá momentos que o próprio Deus vai agir só, tranquilamente, porque os homens que chegaram no vale da terra de Siná para construir uma torre com o intuito de chegar até os céus, Deus os confunde e cada um vai falar de uma língua diferente e Deus os espalha sobre a terra. Todo país, muitos países, têm uma língua diferente, um falar diferente. E o início de tudo isso foi aqui, em Gênesis 11, quando Deus confundiu eles que queriam fazer uma torre para chegar até os céus, onde era impossível. Aqui foi o primeiro movimento, a primeira manifestação do sistema mudando. Foi na Torre de Babel. Eles intentaram contra Deus e Deus os abateu. Deus usará pessoas para destruir sistemas, para derrubar sistemas destruidores, negativos, que se levantam contra o próprio Deus. Sistema que oprime vidas, oprime pessoas. Deus levantará homens através do seu santo poder para abalar sistemas. Mas haverá momentos que o próprio Deus irá agir, porque Ele é Deus. O mundo espiritual lhe pertence, a terra lhe pertence, o universo é dele, tudo é de Deus. E Deus, o próprio Deus, agirá e Ele abaterá sistemas. A Torre de Babel não se levantou mais. Ela não se levantou mais, porque Deus a abateu. O primeiro sistema mudando da história, em Gênesis capítulo 11, foi abatido e não se levantou mais. O sistema podre, o sistema de Sodoma e Gomorra, o próprio Deus agiu sozinho. Ele deu conselho a Ló e a sua família para saírem da cidade. Então, a cidade de Sodoma e Gomorra, até hoje o registro mostra índice de enxofre. O fogo de enxofre cai sobre Sodoma. Sodoma é queimada com fogo e enxofre. Sodoma estava uma cidade de grande prostituição, de podridismo, de pecado contra Deus. E Deus manda um anjo na casa de Ló. E os homens queriam ter relação com os anjos, porque os anjos se materializavam como homens. Eles foram falar com Ló. E os pessoal promíscuo daquela cidade queriam se levantar contra Ló e sua família. Mas Deus abateu o sistema das duas cidades, Sodoma e Gomorra, cidades vizinhas, com o mesmo sistema. Quando Ló sai, Deus diz para Ló, Ló, não olha para trás. E Ló conversa com a sua esposa. Mas a mulher de Ló tinha saudades de Sodoma e Gomorra. Quando ela se vira, a mulher de Ló vira numa estátua de sal. Mas a cidade de Sodoma e Gomorra foi destruída. As cidades vizinhas de Sodoma e Gomorra foram consumidas pelo fogo e o enxofre. Não foi pelas mãos de Ló, não foi pelas mãos das famílias de Ló. O próprio Deus veio e destruiu as cidades 5 vizinhas de Sodoma e Gomorra. Pessoas que viajam para Israel, que vão lá próximo a Israel, onde eram as duas cidades, Sodoma e Gomorra, encontram elementos no chão, no seu solo, que contém elementos que é encontrado no fogo e no enxofre. Essa cidade foi destruída praticamente há mais de 5.000 anos atrás. E hoje, a cidade de Sodoma e Gomorra é só areia. Por quê? Porque Deus agiu. Haverá momentos como a Torre de Babel, que Deus agirá sozinho.
como também nas cidades vizinhas de Sodoma e Gomorra. Deus irá agir só. E haverá momentos que Deus usará pessoas para destruir sistemas. A Torre de Babel foi o primeiro sistema levantado no mundo contra Deus. O próprio Deus veio, confundiu as línguas daqueles povos e a Torre de Babel foi destruída. O sistema destruído. E não se levantou mais. No ambiente onde existe a Torre de Babel é só pó. Onde foi Sodoma e Gomorra, o ambiente das duas cidades circunvizinhas, só existe ruínas e pó. E não se levanta mais. Porque Deus é grande, é poderoso, é maravilhoso. Deus usa pessoas para derrubar sistemas e para abençoar seu povo. Mas existem momentos que o próprio Deus age sem precisar dele usar um indivíduo. Porque quando ele usa o indivíduo, ele agindo, em primeiro lugar, em segundo lugar, o indivíduo agindo. Ele usou Moisés para que o Mar Vermelho se abrisse e o povo hebreu passasse. Deus usou Moisés para tirar 2 milhões de hebreus que viviam há 430 anos no Egito. Deus quebra e destrói o sistema do Egito sobre o povo hebreu, mas ele usou Moisés. Deus usa José para quebrar também o sistema egípcio e honrar José como governador daquela região e abençoar o Egito e toda aquela região no momento de fome. Porque Deus usa homens na terra, mas a honra e a glória é de Deus. Mas Deus, quando ele quer agir só, ele age. Mas quando ele quer escolher alguém para agir, ele também escolhe. Quando o Mar Vermelho se abriu, que Israel passou, 2 milhões de povo hebreu, de israelitas, Moisés orou, mas quem abriu o Mar Vermelho foi Deus. Quando Deus anuncia o dilúvio a Noé, Deus abençoa e dá as coordenadas, dá o planejamento da arca a Noé. Noé, suas noras, seus filhos, sua esposa, Noé trabalha. Eles entram na arca e o mundo é destruído com o dilúvio. E o sistema mudando naquela época, o opressor que caluniava Noé é destruído. A Torre de Babel, o primeiro sistema mundano, feito. Deus confunde as línguas deles. Aqui Deus age só. Sodoma e Gomorra, que sofreu e foi destruída com fogo e enxofre. As cidades circunvizinhas, Deus não usou Ló. Deus destruiu Sodoma e Gomorra. As duas cidades circunvizinhas. Deus diz a Ló, não olhe para trás. Mas Ló vai com a sua esposa. Mas ela sente saudade de Sodoma e Gomorra. Quando ela vira, ela se transforma numa estátua de sal. O enxofre e o fogo destruiu Sodoma e Gomorra. Deus agiu só. Deus abre o Mar Vermelho para Israel passar. Mas Deus usou o homem, Moisés, o mar se abriu. Deus acaba com a fome no Egito, nas cidades circunvizinhas e em Israel. Deus usa José. E a Torre de Babel, Deus confunde as línguas daqueles povos que estavam lá. Eles ficaram com a língua confundidas. E o primeiro sistema mundano que se levantou em Gênesis capítulo 11, do 1 ao 9, Deus, o próprio Deus, agiu e destruiu. Deus age só quando Ele quer agir. Mas quando Ele quer, Ele usa pessoas para Ele agir. Porque tudo é dEle. Estou aqui com a Bíblia, a palavra de Deus, né? Vamos ler aqui no Salmos 89, verso 11. Salmos 89, verso 11, diz assim: os céus são teus e tua também é a terra, fundaste o mundo e tudo o que nele existe. Quem criou os céus? Deus. Quem criou o mundo espiritual? Deus. Quem criou o universo? Deus. Quem criou a terra? Deus. Quem criou o homem? Deus. A mulher, o homem, o ser, dois modelos, macho e fêmea, Deus. Os animais, Deus. O mundo vegetal, o animal, Deus. Os rios, os ares. Tudo que existe, Deus criou. É criação das suas mãos. E Ele faz como Ele quer, como Ele quiser. Ele age como Ele deseja para destruir qualquer sistema. Ele usa homens ou Ele age sozinho, mas Ele executa aquilo que Ele quer. Pessoas que agem para destruir sistemas, elas não vivem anunciando a sua chegada, mas as pessoas a olham duas vezes.
e observam quando ela entra nos ambientes, porque aquela pessoa tem uma mente, tem um objetivo, ela submete o seu foco sobre destruir e abalar sistemas que quer diminuir pessoas. Pessoas que servem a Deus confiam em Deus para abalar sistemas negativos de destruição. E ao seu agir, elas falam por si só, o seu movimento como pessoas, as suas atitudes, a sua narrativa criada para destruir a falsa narrativa que opera através do engano para diminuir pessoas, para abater pessoas, para não trazer crescimento sobre as pessoas, para fazer com que as pessoas fiquem estacionadas e não saiam do seu lugar. Mas só eles que estão envolvidos em sistemas onde tem uma liderança, várias lideranças coaguladas entre si, que trazem os seus facilitadores, que operam através do erro, para trazer uma falsa narrativa, que aquela ação daquelas pessoas que agem é certa, é correta, e as demais não têm nenhuma validação, não tem nenhum crescimento, não traz segurança para a sociedade. Isso é uma mentira. Porque eles buscam mentir para validar a sua falsa narrativa, o seu falso poder, o seu sistema corrupto, destruidor, o seu sistema mentiroso, o seu sistema opressor, o seu sistema de colocar em cima e os outros embaixo, para fazer com que pessoas não venham a crescer, não venham a sair dos seus lugares e manter-se numa vida na mediocridade, onde irá atingir sua casa, sua família, porque pode-se criar um pensamento medíocre. Pessoas que estão submetidas a um sistema, que existe uma elite nesse sistema, eles querem aplicar um pensamento medíocre sobre as pessoas, onde aquilo que se é para viver é necessário, onde pessoas têm um certo potencial de crescimento na vida, mas eles criam uma falsa narrativa, que até ali só, que não pode mais crescer, não pode buscar mais um conhecimento, não pode sair daquele lugar, onde na verdade as pessoas podem, porque tem capacidade e potencial para sair. Mas pessoas que estão vivendo sobre uma falsa narrativa, sobre um poder errado, negativo, que quer oprimir, cria-se uma mentalidade de mediocridade. Isso não pode acontecer. Nunca crie uma mentalidade de mediocridade sobre a sua vida. Ora, louva, jejua, busca a Deus, porque o plano de Deus é perfeito para a tua vida. Deus tem sempre melhor para você. Sempre. A verdadeira influência, ela não é anunciada, ela é vista. Ela não busca ser transmitida, ela é corporificada. A verdadeira influência, ela opera na verdade e não na mentira. Então ela é corporificada para as pessoas verem que ela é a verdade, porque ela atua com a verdade e influenciará muito sobre o que é certo e tirará muitos do ambiente do erro, que quer manter as pessoas pequenas e viverem com engano. A verdadeira influência, ela não busca ser transmitida, ela por si só já tem um poder natural de polarizar todo o projeto que ela traz com ela, esse projeto verdadeiro, que tem o foco e a intenção e o objetivo de mostrar e destruir o falso sistema que opera para deixar as pessoas pequenas abatidas. Pessoas que são influenciadores da verdade, que têm uma mentalidade focada para mostrar e abrir o leque sobre tal sistema que opera no engano. Essas pessoas, ela carregam uma boa influência e ela influenciará pessoas a seguirem também a visão que ela está seguindo para esse sistema que se acha inabalável, ser abalado. Esse sistema que quer travar pessoas, diminuir pessoas, trazer uma mentalidade medíocre nas pessoas, colocar um sentimento no coração das pessoas que elas não podem ser mais ser do que elas são, travar as pessoas, deixar as pessoas paradas, sem movimento, mas botar as pessoas em uma mentalidade que dali não pode sair e ali tem que ficar estacionado. Indivíduos que se encorajam, e indivíduos, como eu falei, que oram, que buscam a Deus, servem a Deus, que têm um desejo de abençoar vidas e mostrar a verdade sobre esses sistemas destruidores que estão envolvidos com a mídia falsa, que transmite uma falsa narrativa, que tem
uma verdade falsa. É estranho, mas pessoas falam como fosse verdade, mas é uma falsidade, onde não se tem verdade. Essas pessoas que têm essa visão e esse desejo e têm um foco no objetivo para mostrar para as pessoas que elas não podem viver na mediocridade, que elas podem ser um pouco melhor, seguir um pouco adiante. Existe um pouco mais para elas, onde elas estão com a mente impregnadas, através de uma falsa narrativa, de um sistema que diz para elas que elas não podem ser mais do que elas são, que elas têm que permanecer ali, onde tudo isso é uma mentira, onde não tem verdade sobre isso. Então, quando o indivíduo ele busca destruir tal sistema, a verdadeira influência, ela não busca impressionar, ela busca respeito como a forma como ela opera, porque ela opera ancorada com a verdade e não com a mentira. A forma como ela opera abalará os sistemas que buscam diminuir pessoas e abater pessoas, porque a verdadeira influência, ela opera numa verdade que irá mostrar e transmitir para as pessoas os seus feitos, irá destruir a narrativa falsa de tal sistema que engloba elites do seu sistema, como convém uma liderança, grupos de líderes e pessoas que estão unidas com esses grupos e seus facilitadores, que vivem na parte negativa e não mostram a verdade. O ruído das suas vozes, que operavam no grito, perderão força. As suas ações, que abalavam as pessoas, que traziam desânimo sobre as pessoas e contavam uma mentira sobre o posicionamento das pessoas, sobre o que elas poderiam ser na vida, que elas tinham que viver uma vida estacionada e não sair da sua vida para mostrar a elas que elas podiam um pouco mais da vida, serão abalados. Toda a narrativa implantada, que foi dita através de uma falsa mídia e uma narrativa falsa para colocar nas pessoas que elas não podiam buscar mais, que elas não podiam ser mais, serão destruídas e o sistema será abalado. Todo o sistema que opera por engano será destruído e não se levantará mais. A sua voz perderá força. Ela operará em um simples ruído e esse ruído sumirá. Aquilo que operava em um grande volume, aquilo que achava que os seus alicerces eram inabalados, que não eram destruídos, que ninguém se levantaria, porque se achava que a forma como operava, através do medo, através da opressão, nenhum indivíduo iria se levantar. E ele iria continuar com a sua forma negativa de agir, abatendo, destruindo vidas de pessoas e dizendo para as pessoas que ela não podia ser mais do que eram, fazendo as pessoas viverem em pequenez, tanto pessoas como famílias, na sua pequeneza de vida, onde não é verdade, onde cada pessoa pode sim crescer, evoluir, estudar e ser algo mais na vida, de acordo com o querer e da vontade de Deus. Mas pode buscar ser melhor na vida. E não viver em uma forma diminutiva, numa mentalidade medíocre, que viveu e aprendeu e ouviu e foi-lhe passado através da falsa narrativa de um sistema opressor que diz a uma pessoa que ela não pode crescer. A verdade será implantada na mente das pessoas e as remodelarão a forma como elas pensavam e buscarão tirar essa perspectiva sobre a falsa influência que receberam. Elas lançarão fora e trazerão uma remodelação mental e visão verdadeira sobre aquilo que estava tentando lhe trazer para uma falsa influência e forma de viver, sobre a sua vivência de vida, onde o indivíduo se tornaria medíocre e estaria estacionado em pequeneza e não em crescimento, porque o sistema estava lhe dizendo que ele não podia seguir mais adiante. Aquilo ali era necessário para ele viver. Não precisava ser mais, não precisava buscar mais, não precisava estudar, aprender, não precisava mais buscar crescimento, que envolvia a sua pessoa, a sua casa, a sua família, a sua vida em geral, em todo o segmento da sociedade que o indivíduo faz parte. Porque o falso e o destruidor sistema
negativo e não verdadeiro. Ele destrói famílias. Porque alguém que trava e não quer mais crescer, ele pode fazer com que a sua casa também não venha crescer. Porque pessoas também dependem de pessoas. Aleluia, glória a Deus, para crescer. Existem pessoas que dependem do trabalho de alguém. E essa pessoa que trabalha para abençoar a sua casa, a sua família, quando ela vive em um sistema que diz a ela que ela não pode crescer, que implanta uma mediocridade na sua mente e vai ser ruim para a sua casa. Porque alguém que se educa e busca crescer e se tornar uma pessoa melhor, ele vai trazer uma educação melhor para seus filhos, para sua casa, seja homem, seja mulher, para todo o seu ambiente. Se ele está à frente de uma empresa, ele vai buscar fazer com que sua empresa cresça, seu comércio cresça. Se ele está na obra do Senhor, ele vai abençoar a obra de Deus, o reino de Deus, para que o reino de Deus venha a crescer. Que ele venha dar o melhor pelo reino de Deus, naquilo que Deus tem com ele. Não é sobre posição. Tem gente no reino de Deus que está em um cargo que não é da vontade de Deus ele está. Tem gente, pessoas no reino de Deus que estão numa posição que não é da vontade de Deus que ele esteja. Mas o que é para ele fazer, que Deus quer que ele faça, ele tem que fazer. E não dar ouvido a terceiro, mas o que o próprio Deus quer que ele faça. Aí ele vai orar, louvar, jejuar e buscar a Deus e saber o que é que Deus tem com ele. Não é o que ele quer para ele, não é o que as pessoas querem para ele. É o que Deus tem com ele. Porque o que Deus tem com a pessoa, Deus irá executar, irá fazer de uma forma perfeita e maravilhosa para a honra e glória do seu santo nome. Porque as pessoas do sistema que falavam em tom altos, buscando popularidade, querendo estabelecer o caos, e muitas vezes com o caos estabelecido, trazendo destruição, opressão em massa, abalos nas casas, nas famílias, distribuindo, através da sua falsa narrativa, pequeneza sobre a vida das pessoas, abalando as famílias e dizendo em tom, em alto volume, que eles não poderiam crescer mais, que aquilo ali era bom e não podiam buscar o melhor para as suas vidas. Serão abalados, serão abatidos e não se levantarão mais através da clareza, da verdade, de alguém que está com a mente focada, com um objetivo para abalar e destruir todo o sistema opressor e negativo que vive operando no caos sobre a vida das famílias, seja em qualquer segmento da sociedade. Eles estarão abalados com a clareza de um indivíduo que irá, através da verdade, em primeiro lugar, para quem serve a Deus, através do poder de Deus na sua vida, assim como Deus usou Moisés, como Deus usou José, que o sistema do Egito foi abalado. Deus usará pessoas para abalar o sistema mudando, para abalar sistemas que existem em segmentos da terra. A verdade e a clareza mostrará aquilo que operava no engano, que operava com a narrativa falsa e destrutiva sobre as suas conversas em oculto, sobre seus planos, seus planejamentos em oculto, que nada mais era para se manterem no poder que não foram colocados de uma forma original. Fala aqui do sistema negativo, não um sistema verdadeiro e legal. Eles serão abalados pela clareza desse agente, desse indivíduo, que Deus usará para abalar o sistema, para trazer a verdade e esse sistema não se levantará mais. E também indivíduos que Deus permitirá que ele, através da sua ação humana, se levantará e trazerá para a sociedade, para um país, verdade e clareza sobre um sistema corrupto, sistema opressor, sistema danificador, que vive operando no caos, na destruição, e querem manter as pessoas em pequeneza e não em crescimento. Quer evitar que as pessoas cresçam, mas no livro de Marcos 16, 15, olha o que diz a santa palavra do Senhor Deus. É Jesus falando. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho
a toda a criatura. Ele não diz ficar, Jesus, ele disse, ide por todo o mundo, globo terra, pregai o evangelho a toda criatura. Isso foi há 2000 anos atrás. O mundo hoje tem 8 bilhões de habitantes. O evangelho está sendo pregado através das redes sociais, através de pregações das igrejas, da obra do Senhor, do reino de Deus. O advento da internet está levando o evangelho no mundo todo. Ide e pregai. Ele manda ir, não ficar. Jesus manda ir. E quando o servo do Senhor sai para pregar a palavra do Senhor, seja na igreja, na cidade, no seu estado, em todo o mundo, no país, no mundo, ele poderá encontrar sistemas opressores que vão fazer com que ele se sinta em pequeneza, que ele não possa avançar, que ele não possa crescer. Porque as pessoas irão se levantar. Mas quando isso acontecer, você que serve a Deus, que prega o Evangelho Santo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Evangelho da salvação da alma, ignore, dobra o joelho, ora, louva, jejua, conversa com Deus, não olha para terceiros, mas faz toda a vontade que Deus quer que você faça. Porque sistema você vai encontrar em todo canto. E existem modelos de sistemas. Como existe também o sistema religioso. E o sistema religioso ele está em todos os lugares. Pessoas atuam com o sistema religioso no próprio reino de Deus. A santa noiva do Cordeiro, a igreja de Deus na terra. Deus não tem nada a ver com isso. Não é Deus, é as pessoas que atuam. E muitas vezes pessoas que servem a Deus, que vêm para oprimir pessoas que estão vinculadas em um sistema religioso, através da vontade de alguém. E você não pode se abalar com isso. Faça o que Deus quer que você faça. Procure a Deus, dobra o joelho, busca a Deus. Deus, o que é que o Senhor tem comigo? Qual é a área da vida que o Senhor quer que eu atue? Busca a Deus para você saber o que é que Deus quer que você faça na terra. Qual é a área que Deus quer que você atue? Para você não atuar na área errada, que Deus não quer que você esteja naquela área. Não fica legal, você não vai atuar bem, não vai ter uma busca de uma perfeição se você atuar na área que Deus não quer que você atue. Mas se você atuar na área do reino de Deus, que Deus quer que você atue, você vai atuar praticamente, perfeitamente, e Deus lhe abençoará por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Paulo, ele pregou o Evangelho em Roma. Paulo, no Novo Testamento, a palavra do Senhor diz que ele saiu dos limites de Jerusalém, de Israel, de Nazaré, e ele pregou o Evangelho sobre o mundo. Roma, que hoje é a Itália, era um país gentil. E Paulo foi. Roma era opressora, o Império Romano ele foi destruído. A promiscuidade destruiu o Império Romano. Se você chegar hoje lá em Roma, o que você vai encontrar é apenas pedra e pó que ficou do sistema do Império Romano. Todo o sistema Deus derrubará. Ele agirá só, usará pessoas para derrubar o sistema. Não tenha medo de pregar o Evangelho. Aonde você for, se tiver um sistema opressor que vem lhe diminuir, que vem lhe abater, trazer pequeneza para você, fazer que você não venha continuar a pregar o Evangelho, dobra o joelho, ora, louva, jejuma, busca a Deus. Se você serve a Deus, é obediente a Deus, é fiel com Deus, Deus vai estar contigo para te abençoar, te ajudar, te mostrar o caminho certo sobre aquilo que é para você fazer na obra dele na terra, para você pregar o seu Evangelho e o nome do seu Deus será glorificado. Não tenha medo de nenhum sistema. Não tenha medo. O sistema de Lenin da Rússia, a antiga União Soviética, foi destruído. O sistema de Mao Tse-tung foi destruído. A China existe, mas aquele sistema foi destruído. A China é comunista, mas o sistema foi destruído. Todo o sistema opressor foi destruído. E os fragmentos que ficam, Rússia, antiga União Soviética, China atual, antiga China de Mao Tse-tung, são fragmentos daquela China, também será destruído. Todo o sistema mudando será destruído.
Ou Deus agirá, ou Ele usará pessoas para que, através do seu santo poder na vida de alguém, aquilo seja destruído. Então, ide e pegar o evangelho, independente do sistema, aonde você estiver, prega o evangelho do reino, para a salvação da alma, para Deus abençoar a vida. Jesus veio para nos salvar através da sua morte em cruz, e o mundo precisa ouvir dele, da morte de cruz, do amor tal, como diz a sua palavra, que ele tem por mim e por você, pelos nossos familiares, pelo mundo, porque ele morreu por nós para que fôssemos salvos através da cruz do Calvário, da sua morte em cruz. Marcos 16, 15, e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide e pregai o evangelho. Vamos ler aqui o livro de Lucas. Lucas 11, 39. E o Senhor lhe disse: agora vós, os fariseus, limpai-vos o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Rapina significa violência, significa roubo. Os fariseus aqui, eles se mostravam pessoas decentes, religiosos da época, mas eles mostravam quem eles eram por fora. Mas Jesus conhecia por dentro. Sistema opressor, fariseus, eles queriam oprimir Jesus. Eles tinham inveja de Jesus. Jesus pregava no deserto, no sol escaldante, e eles no conforto da sinagoga, dos templos. E mesmo assim, eles tinham inveja de Jesus. Mas Jesus não parou. Jesus fez toda a vontade de Deus. Continuando aqui em Lucas. Lucas 16, 14. E os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas essas coisas e zombavam dele. Os fariseus perseguiam a Jesus. Eles zombavam de Jesus. Lucas 16, 14. E os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas essas coisas e zombavam dele. O sistema não parou Jesus. Jesus veio para trazer o reino de Deus. Quando ele sai do deserto, ele dá duas declarações. Quando ele começa, quando João Batista se encontra com Jesus, que era o seu primo, Jesus foi nascido do Espírito Santo. João Batista era filho de Isabel. Ele era 6 meses mais velho que Jesus. João Batista encontra Jesus no Rio Jordão, e ele vai batizar Jesus, para Jesus ali ia começar o seu ministério. A Bíblia diz que o Espírito Santo apareceu em como se fosse uma pomba. Ele bate Jesus vai para o deserto, passa 40 dias e 40 noites, e o diabo o confronta na fama, na glória, no poder. O diabo fica tentando a Jesus. E Jesus, que sempre venceu o diabo, ele vence o diabo em 4 áreas: glória, fome, poder e fama. Quando ele sai do deserto, que ele vai começar o seu ministério, que ele precisava chegar aos 30 anos para ele ser um sacerdote, ele diz 2 palavras. Primeiro ele diz: arrependei-vos. Segunda, porque é chegado não a religião, mas o reino de Deus. Jesus veio trazer o reino de Deus para a terra. E os fariseus zombavam de Jesus, porque eles viviam o sistema, e eles tinham inveja de Jesus. Lucas 18, 10. Vamos ler aqui. Lucas 18, 10. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro republicano. Eles oprimiam Jesus, mas Jesus fez toda a vontade de Deus, seu Pai, independente do sistema. Em Lucas 10, do 25 ao 37, um doutor da lei, ele tenta confrontar Jesus, atestar a Jesus. Mas Jesus conhece a mente, a vontade, o desejo e o coração de todo ser humano nessa terra, a alma, o espírito. Jesus conhece tudo de todo ser humano nessa terra. Jesus dá um exemplo a ele da parábola do bom samaritano. Os fariseus, eles perseguiam a Jesus. Eles se levantavam contra Jesus. Eles não gostavam de Jesus. E eles faziam parte de um sistema. Mas Jesus conhecia. Jesus sabia que eram eles. Mas Jesus fez toda a vontade de Deus, que Deus queria que ele fizesse. Ele veio e morreu numa morte de cruz, por mim, por você, pelos nossos familiares e por toda a humanidade. E agora ele está à direita de Deus. E quem o aceita como único suficiente Salvador das suas vidas, tem o nome escrito no livro da vida e tem o direito de passar eternamente a viver no céu eterno de glórias, para a honra e glória do santo nome de Deus. Todo o sistema cairá. Deus agirá.
por si só, e ele destruirá sistemas. E Deus também usará homens, seus servos, para destruir sistemas. E esses sistemas não se levantarão. E fragmentos ainda hoje de sistemas irão ser destruídos no tempo exato de Deus, porque Deus é fiel e é justo. Indivíduos se levantarão através do poder de Deus na sua vida para mostrar e trazer a clareza sobre sistemas que operem oculto, que operam no engano, que operam negativamente e buscam trazer destruição para continentes, países, famílias. Eles cairão e não mais se levantarão. E Deus permitirá também pessoas agirem. E essas pessoas também mostrarão sobre esses sistemas, com o pensamento e o objetivo e o foco de destruir tal sistema que está destruindo a sociedade. E Deus usará pessoas, em primeiro lugar, para destruir sistemas. E essas pessoas, através do poder das suas vidas, impactará pessoas, vidas, que serão influenciadas sobre as suas ações legais sobre tais sistemas. E se levantarão contra esses sistemas. E pessoas que fazem parte desse sistema enganoso abrirão os olhos e também se levantarão contra esses sistemas. E a falsa influência, o falso engano desse sistema será destruído. E esse sistema não se levantará mais. E pessoas serão impactadas sobre a verdade e a justiça que virá sobre tais sistemas que fazem parte da vida aqui na Terra. Deus é grande e todos os sistemas que antes mantinha as pessoas pequenas. A Torre de Babel foi abalado o sistema daqueles povos. Deus confundiu as línguas deles. Sodoma e Gomorra foi destruída com fogo e enxofre. O sistema Sodoma e Gomorra foi destruído. No período pré-diluviano, Deus salva Noé e a sua família através da arca de Noé. E o sistema daquela época foi destruído. Paulo saiu para pregar em Roma e de pregar o Evangelho. A Roma pressou o Império Romano, um dos maiores impérios da história. Hoje é só pó e pedra. O seu sistema foi destruído. Deus usou Moisés para tirar o povo hebreu do Egito. Quase 130 anos de escravidão do povo hebreu. Deus usou Moisés através da sua mão poderosa e aquele povo saiu do Egito. E Deus operou grandes milagres. E o sistema do Egito foi destruído. O sistema do Egito, da época de José, um hebreu, um israelita, que não era egípcio, se tornou governador do egípcio. Assim porque Deus quis, porque a terra pertence a Deus. E ele abala o sistema do Egito daquela época, porque o mundo pertence a Deus. Salmo 24, primeiro, do céu é a terra a sua plenitude, o mundo é aqueles que nele habitam. Deus por si só abalará e destruirá sistemas mundanos. E ele também usará pessoas para abalar e destruir sistemas mundanos. Vamos ler a palavra do Senhor, que está aqui em João 3,16. Diz assim a santa e poderosa palavra do seu Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira, um amor tal, inexplicável por nós, por mim, por você e pelos nossos familiares, que deu seu Filho unigênito, um único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo de Nazaré veio e deu a vida na cruz do Calvário, por mim, por você e pelos nossos familiares. O caluniaram, colocaram a coroa de espinhos neles. Ele carregou uma cruz pesada, mas ele fez toda a vontade de Deus Pai Santo e Eterno, e morreu por mim e por você na cruz do Calvário, para que tenhamos o direito de ter o nome escrito no livro da vida e morar no céu de glórias. Aceite o Senhor Jesus para morar no céu eterno de glórias, onde você vai ver Deus face a face e o adorar na beleza da sua santidade. Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é maravilhoso, Deus é fiel e Ele te ama. Amém! Glória a Deus!